Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, diante da Tua palavra, nós nos achegamos confiados em Ti mesmo, Senhor. Pela bendita ação do Teu Santo Espírito, possa então nos ajudar a compreendermos aquilo que o Senhor deseja para nós nesta noite. Aquilo que o Senhor tinha planejado para que nós pudéssemos alcançar nesta noite. Que os nossos corações estejam preparados para receber do Senhor mesmo. Nós repreendemos, Senhor, em Teu nome, toda distração, toda confusão, Senhor, que verdadeiramente a nossa alma esteja dobrada aos Teus pés. Ajuda-nos, ó Deus, guarde a nós aqui reunidos, guarde os nossos irmãos aonde estiverem, especialmente nos lembramos do irmão Paulo, que solicitou a Deus, oração, que o Senhor possa guardar a vida dele e da Sônia, para que, ó Deus, eles possam estar protegidos ali onde estão. Nós Te suplicamos e oramos em Teu precioso nome. Amém. Então, irmãos, estamos retornando hoje, ao estudo, contemplando o eterno propósito nas Escrituras. É o 112º estudo. Estamos aí caminhando para o final, dessa longa jornada. E para esse tema de hoje, então, para esse tempo, serão 4 palavras, porém 2 estão unidas, porque a Bíblia trabalha com elas unidas. Então são palavras desse texto. Então as 4 palavras, então primeiro, morrer e viver, são 2 palavras, mas são juntas, morrer e viver. Depois então, perseverar e por fim, reinar. Então a letra A será morrer e viver, a letra B será perseverar e a letra C será reinar. Provavelmente, se conseguirmos, iremos ver apenas a letra A hoje, Então, para os irmãos que estão anotando, letra A, morrer e viver. Morrer e viver. Para essa letra A, o texto que nós vamos ler juntos, e você pode tomar nota aí, é Romanos, capítulo 6, os versos 5 a 10. Romanos 6, 5 a 10. Você pode abrir a sua Bíblia, nesse texto, e vamos fazer a leitura juntos. Então, a partir lá da segunda carta de Timóteo, nós temos essa relação, morrer e viver, perseverar e reinar. Letra A, então, morrer e viver. Romanos 6, 5 a 10. O verso 5 de Romanos 6 diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então vamos destacar aqui nesse texto, para essa letra A, essa expressão, nosso velho homem. Nós vamos começar a meditar um pouco com relação a isso. Então, atente aqui para que você anote de forma didática e coerente. Então, a letra A é morrer e viver. Romanos 6, 5 a 10. Nosso velho homem, certo?
Aí nós vamos primeiro ver a expressão morrer. Então você pode colocar aí embaixo o número 1 e a palavra morrer, tá? Depois o número 2, mais para baixo, mais à frente, a palavra viver nós vamos ver, tá? Então, dentro da letra A, você coloca o número 1 e coloca a palavra morrer. E na frente da palavra morrer, então você coloca em Romanos 6, somente 5 a 7, que é onde fala da parte do morrer, em especial. Tá? Então, número 1, morrer, Romanos 6, 5 a 7. Por que eu coloquei junto? Porque essa é uma ação espiritual. Quem morreu já está vivo com Cristo. Só que nós vamos abordá-las de forma diferentes. Por quê? Porque eu quero mostrar para os irmãos, com a graça do Senhor, e ligar essa realidade da morte do nosso velho homem com o eterno propósito, né? Porque o eterno propósito é o pano de fundo desse tempo de contemplação. E a consequência desta realidade no plano eterno de Deus é o viver nosso em Cristo. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente compreenda, porque nós vamos compreender o que nos diferencia da grande maioria, e falamos isso em humildade diante do Senhor, nos diferencia apenas doutrinariamente, porque caráter de Cristo não vai depender só de doutrina, mas vai depender também da nossa resposta. Então, o que nos diferencia da doutrina que está posta aí. Tá? E é isso que tem nos sustentado, então, como Assembleia, além do que temos recebido também como prática de vida cristã. Então, vamos começar, obviamente, no início desse processo. Então, abra comigo lá em Gênesis, capítulo 2. Então, lembrando que nós lemos na abertura, deixando aqui no registro do áudio, Êxodo 19, a realidade ali da responsabilidade do homem, mas também da filiação ali manifesta na bondade do nosso Senhor. Por que estou dizendo isso? Porque nós vamos ver essa mesma realidade da graça e da responsabilidade aqui em Gênesis capítulo 2. Então olhem comigo o verso 15. Gênesis 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então, note essa expressão, ou essas duas expressões aí, cultivar e guardar. Então, atentemos aqui para compreendermos nessas duas palavras também a realidade da filiação e do sacerdócio. Então veja, primeiro a palavra cultivar. Qual é o sentido espiritual aqui que nós colhemos dessa figura? O que Adão e Eva tinham que fazer com as árvores? Eles tinham que apenas cultivar, mas cultivar uma árvore que daria alimento por conta própria, certo? Então assim, Adão não iria mudar em nada a essência da árvore. Ele só tinha que cultivar aquela árvore, porque a árvore daria, ou as árvores, frutíferas, obviamente, dariam fruto por conta própria. Tá? Então, isso fala da graça, ou seja, Deus preparou o jardim, colocou Adão ali dentro e disse: olha, cultive, cultive essa árvore, porque ela dará para você o alimento. Então, esse alimento gratuito, porque uma árvore frutífera vai produzir frutos, ela fala da graça e aponta para a filiação. Agora, o guardar fala de que Adão e Eva deveriam proteger aquela árvore de toda a situação em volta. Então, esse proteger fala da responsabilidade que Adão e Eva tinham, e isso aponta então para o sacerdócio. Então, entenda esse pequeno detalhe: eles iriam cultivar uma árvore que ia dar frutos por conta própria, por ser uma árvore frutífera. Então isso é graça. A árvore ia dar fruto porque Deus disse que a árvore ia dar fruto. Então isso aponta claro, irmãos, é uma figura muito simples, de tantas inúmeras figuras que temos no Antigo Testamento, da graça do nosso Senhor. Mas então aponta para a graça, que aponta para a filiação. Mas o guardar já
então traz a responsabilidade de Adão e Eva, então, de proteger aquela árvore. Se fosse no dia de hoje, por exemplo, eles deveriam proteger esse jardim, por exemplo, contra uma pessoa que fosse lá e quisesse cortar a árvore e aproveitar a madeira. Para essa pessoa a madeira é importante, mas para Adão o que era importante era o alimento. Então ele não poderia extrair a árvore, porque ele perderia o alimento. Então acho que deu para compreender essa realidade da graça, a árvore produzindo frutos porque é uma árvore feita assim por Deus. Então nós somos filhos porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo e nos concedeu a graça, nos habilitou para que pudéssemos responder. Todo aquele que responder a essa graça, isso é fé, então vai desfrutar da filiação, porque ele proveu isso para todo homem que crê na cruz do Calvário. Agora, uma vez então nele, nós somos chamados a guardar o testemunho de Deus que está em nós, Cristo. O testemunho de Deus em nós é Cristo, irmãos. Nunca confunda essa questão de testemunho com os seus e os meus atos externos. Isso são reflexos ou consequências do quanto de Cristo já foi formado em nós. Então sim, há uma união intrínseca. Sempre é meio difícil de nós manejarmos essa questão do testemunho, mas, irmãos, ele sempre deverá ser fruto do caráter de Cristo formado em nós. A vida gera a obra, não o contrário, tá? O que aconteceu então? Adão e Eva falharam, né? Especialmente no guardar o jardim. Quando que eles falharam? Quando eles deram ouvido ali a Satanás, certo? Todo mundo conhece, todos nós conhecemos a história. Se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 3 de Gênesis, né, nós temos então o juízo, né, para esses três seres aí manifesto. Está aí a partir do verso 14, isso aí não importa, dos versos 14 a 19, é só para citar, né? Nós temos essa realidade aí do juízo. E aqui, irmãos, nós temos então um pouco de esclarecimento do que nós lemos em Romanos 6. O que está acontecendo aqui com Adão e Eva? Eles estão saindo da realidade de relacionamento com Cristo e eles estão morrendo. Então essa é uma morte, coloquemos assim, em figura daquilo que vai acontecer em realidade lá em Romanos 6. Só que lá nós morremos para o pecado e estamos unidos em Cristo, né? Só que a realidade que nós temos aqui é que Adão, sempre Adão é Adão e Eva, né? Eles eram um cabeça e nós éramos como se os membros desse corpo, mas todo o cabeça, Adão e Eva, e esses membros estavam debaixo do pecado. Nós só sabíamos pecar. E o que acontece? Esse velho homem morre, é crucificado, o nosso velho homem é crucificado com Cristo. Essa entidade que nós vimos domingo, essa carne, esse eu, é crucificado, e nós agora nascemos e vivemos em união com Ele. Então o que Cristo fez? Ele pegou esses ramos e colocou nele, enxertou nele. Então, irmãos, nesse momento, normalmente, surge então uma pergunta, e aqui nós já caminhamos para ligar com a eternidade, porque esse é o nosso desejo. Sempre que os irmãos lembram que a letra A nós procuramos ligar com a eternidade, a letra B com o presente e a letra C com o futuro. Começamos esse estudo e sempre trabalhamos dessa forma. Então, quando nós pensamos nessa queda de Adão e Eva, surge uma pergunta que ela sempre vem à tona, irmãos, né? Deus foi pego de surpresa pelo pecado do homem? Essa é uma pergunta assim que sempre tenta de alguma maneira tirar Deus da posição de Deus, né? Como dizendo assim, por que se Deus é Deus, então deixou isso tudo acontecer, né? Então Deus não sabia que Adão ia pecar, foi pego de surpresa. Então é isso que nós vamos procurar entender, porque é aqui que nós vamos ligar com a eternidade, tá? Então,
nós temos aí muitas teorias teológicas. Por que eu estou chamando de teoria teológica? Porque eu nem considero teologia. Então nós temos muitas teorias que são de homens, teológicas, que não se aproximam em nada daquilo que entendemos responder essa pergunta, mas há uma que nós podemos dizer assim, já não tão pura hoje, mas há uma teologia que se aproxima um pouco daquilo que nós cremos, mas porém ela fica aquém em um ponto, e esse um ponto, no nosso entendimento, e os irmãos vão concordar comigo ao final disso, vai fazer toda a diferença, tá? Então é um ponto muito específico, tá? Eu sei que parece muito complicado, irmãos, mas nós precisamos tomar todo esse contexto. Nós já estamos caminhando nesse assunto há alguns anos, para que você tenha um embasamento de que o que temos aprendido sai do campo, e é isso que nós vamos construir, de que o homem é o centro, tá? Porque para onde você vai, naquilo que se chama teologia hoje, o homem é o centro, e o homem nunca foi o centro de nada. Quem é o centro? É aquele que será manifesto no eterno propósito. Então, se há algum lugar para nós, homens e mulheres, é se nós estamos no novo homem da nova criação. Aí há lugar para nós, homens e mulheres, né? Mas esse novo homem não é apenas o nosso novo homem, né? É essa realidade que veio no lugar desse nosso velho homem que foi crucificado. Mas nós vamos chegar lá. Então essa teologia é chamada já hoje também de uma forma bem expansiva de teologia reformada, mas isso não importa. Essa teologia, ela responde essa pergunta, se Deus foi pego de surpresa, com basicamente 4 pontos, mas como disse, ela não chega naquilo que entendemos ser a explicação completa dessa resposta, ou melhor, dessa pergunta. Então, desses 4 pontos, o primeiro ponto que essa teologia, sempre você não precisa nem anotar, só ouvir mesmo, é que Deus é soberano e por sua presciência Ele conhece todas as coisas. Então nós também concordamos com isso, obviamente, né? Deus não foi pego de surpresa porque Ele é soberano e na sua presciência Ele conhecia todas as coisas, tá? Mas os irmãos vão vendo que essa realidade, ela não traz para nós nenhuma luz, ou lança nenhuma luz naquilo que estamos contemplando agora, que é o eterno propósito. Depois, o segundo ponto que eles defendem também, é que a provisão para a redenção existia antes da fundação do mundo, e isso também é verdade. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, nós também cremos nisso. Então, isso também responde a pergunta. Deus não foi pego de surpresa ali no jardim, porque a provisão já tinha sido feita antes que o jardim fosse criado. Então Deus já sabia, por sua presciência, mas não só por sua presciência, Ele já tinha feito algo na eternidade, né? Terceiro ponto, então, também que a teologia defende, é que Deus não foi o autor do pecado, porque aqui nós temos um problema, né? Se Deus já sabia e já providenciou uma provisão para o pecado, então Deus é cúmplice do pecado, porque Ele poderia ter evitado o pecado. Então os irmãos vejam que não é tão simples quanto parece, né? Mas como que nós entendemos então? Ele sim, Deus é soberano, e em sua presciência, Ele sabia que Adão iria cair, mas Ele não decretou que Adão fosse de fato cair. Por quê? Porque Adão era homem, Adão tinha livre-arbítrio e livre escolha, ou liberdade, e Adão foi criado um ser com liberdade para escolher obedecer ou não a Deus. Então no momento que Adão escolhe, ali Adão e Eva, ou Eva e Adão, escolhem desobedecer a Deus, eles trazem para eles próprios a responsabilidade do pecado. E obviamente tem aí um terceiro ser, que é Satanás, que participa dessa cena. Então Deus não é o autor do pecado, porque quando Ele cria Adão, Ele cria Adão com a capacidade e a liberdade de escolher obedecer.
Se ele escolhesse não ir atrás de Eva, então o pecado não teria entrado. Então Deus não é o autor do pecado, muito pelo contrário. Deus sabia de todas as coisas, mas Adão e Eva ali, então, por conta da desobediência e falta de fé, ou falta de fé e desobediência, o autor aos Hebreus trabalha com essa realidade, então eles escolheram o pecado. E o pecado então entrou por essa desobediência neste mundo que Deus criou. E então o quarto ponto, por que Deus não foi pego de surpresa? Porque a queda era o caminho para a graça salvadora. Então nós também concordamos com isso, né? Quando o homem cai, ele traz a realidade, a necessidade que ele iria precisar de um redentor. Mas aqui então que eu quero caminhar com os irmãos. Aonde essa teologia, esses 4 pontos, são pontos que a teologia reformada sustenta, para responder a pergunta que Deus não foi pego de surpresa. Mas nós vamos colocar um quinto ponto, né? E é aqui que essa teologia então fica limitada. Por quê? Porque essa teologia, ela restringe a manifestação da glória de Deus por conta da queda, apenas focando a salvação de todo aquele que crê. Então, irmãos, por isso que ela é limitada, porque toda essa doutrina, ela foca na realidade de que o que mais importa para Deus é salvar o homem. Estão compreendendo? Então a teologia reformada, até na sua limitação, ela projeta tudo que Deus fez, e ele não foi pego de surpresa por isso. Então ele providenciou um sacrifício antes, ele deu liberdade ao homem, ele fez provisão na cruz, mas tudo isso porque ele visava salvar o homem, salvar e então dar a salvação. Mas irmãos, nós, além disso, por que nós cremos que de alguma maneira Deus não foi pego de surpresa? Porque ele tinha o seu plano eterno. E o plano eterno dele não limitava-se apenas a salvar o homem pecador, muito pelo contrário. Então ele não foi pego de surpresa, porque no plano eterno ele vai manifestar a glória de Cristo, e isso precisava passar pela queda. Sem a queda, a glória de Cristo não seria manifesta. Mas veja, a glória de Cristo, não a graça de Cristo apenas. Entendeu a diferença? A doutrina reformada entende que a queda trouxe a graça. Nós entendemos que a queda levou não só a graça, mas a glória. Só que entre a graça, cultivar, e a glória, guardar, nós temos a responsabilidade do homem. Então isso é um diferencial muito importante. Então Deus, quando planejou, ele não tinha em vista, me permitam repetir isso, somente a graça salvadora, mas a graça seria o caminho para a glorificação do seu Filho na igreja. Isso é o que? É a consumação do eterno propósito. Então, quando nós vemos isso, nós começamos a entender que esse morrer, essa realidade de morrer, abriu esse novo e vivo caminho para que o plano eterno de Deus pudesse ser, então, cumprido ou consumado. Então isso parece um detalhe pequeno, irmãos, mas faz toda a diferença. Faz a diferença entre tirar o homem do centro e colocar Cristo no centro. Então é uma diferença não pequena. Porque se tudo que Deus planejou visava apenas salvar o homem, então aonde está a glória do Filho? Só em prover graça? Não. Porque nós precisamos ser transformados, agora sim, pela graça, de glória em glória. Porque só assim, com essa coroa de glória formada em nós, é que nós podemos ser manifestos em glória com o Filho.
Então isso é uma realidade que fundamenta a necessidade da responsabilidade do homem. Ainda que nós nem estamos vendo a responsabilidade do homem ainda. Nós estamos vendo só o princípio, né? Se nós morremos com ele, então nós estamos incluídos nesse processo. Deu para entender e ficar claro essa relação da morte com a eternidade? Então, quando Adão morre, Deus não foi pego de surpresa. Mas ele não foi pego de surpresa só porque ele sabia, ou só porque ele proveu antes, ou só porque ele queria salvar o homem. Não, Deus não foi pego de surpresa porque sempre ele teve, antes de qualquer coisa, um plano estabelecido, um propósito eterno estabelecido. E esse propósito não se resume em salvar o homem, ele vai além. Ele salva o homem, glorifica o homem em união com a cabeça, para que a glória seja toda da cabeça e não somente do corpo. Então toda a teologia tem um foco no homem, e nós vamos tirar esse foco do homem, tirar esse foco da igreja. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa passou por 2 divisões de uma assembleia que nós conhecemos aqui. E nós conversamos um tempo ali, né? Eu e essa pessoa. E ela queria entender por que tinha acontecido aquelas divisões. Ela era católica, estava frequentando uma igreja crente, vamos dizer assim, né? E ela falou que não compreendia aquela relação, e a gente conversou um pouco. Mas no final eu fiz uma pergunta para ela. Falei, nesse tempo que você congregava nessa assembleia, que passou por essa divisão, porque a dificuldade dele era dizer assim, poxa, eu me apeguei tanto às pessoas, quando eu estava apegado àquelas pessoas, veio o problema e houve uma divisão. Aí eu fiquei num ambiente, me apeguei com outras pessoas, quando eu estava me apegando, veio um outro problema e houve outra divisão. E aí ele estava me perguntando, eu acho que eu vou voltar para a igreja católica, que lá não tem esse negócio. Aí eu ponderei com ele e falei assim, olha, primeiro, por que muitas vezes, e eu não quis dizer que era assim, eu falei, mas por que muitas vezes você acha que na igreja católica não tem isso? Porque às vezes o vínculo é menor. As pessoas se veem uma vez na semana, e eu não estou julgando isso, estou apenas ponderando, e elas não se veem mais, se veem apenas socialmente. Quando você entra numa realidade espiritual de congregação, aí eu citei o texto para ele, né, 1 Coríntios 12, quando um sofre, todos sofrem. Mas aí eu fiz uma pergunta para ele, é aqui que eu quero finalizar esse pequeno parênteses. Perguntei para ele assim, você acha que verdadeiramente você se apegou mais às pessoas ou a Cristo? Aí eu falei assim, eu acho que eu me apeguei mais às pessoas do que a Cristo. Eu falei, pois é, isso não é culpa sua, isso é fruto do ensino que você recebeu. Porque a comunhão vem antes da unidade. E a comunhão não pode vir antes da unidade. Comunhão e unidade são coisas totalmente diferentes. Então, essa assembleia não conseguiu mostrar para ele a unidade que ele tinha um com o outro em Cristo. E ele achou que a comunhão que ele tinha era uns com os outros. Quando essa comunhão horizontal quebrou, ele ficou perdido. Então isso é fruto de um ensinamento limitado. Por quê? Por causa disso. Porque o homem é no centro. Então o que importa numa assembleia assim são os relacionamentos. Mas não, irmãos, nós estamos unidos, nós estamos em comunhão para gerar glória para Cristo e não para a assembleia em si. Então as pessoas estão perdidas por conta disso, porque o homem é o centro. Então como que pode aquela pessoa estar lá na frente dando aquele testemunho e um dia depois dar outro testemunho? Isso me decepciona. Falei, por isso que você tem que seguir a Cristo, porque Cristo não muda. Então a conversa andou por aí só para que os irmãos entendam que faz muita diferença quando nós tiramos os homens do centro e colocamos Cristo. Há capacidade de nos mantermos unidos quando nós estamos olhando para o autor e consumador e não para a obra que ele está realizando em nós. Então isso é, no meu entendimento, é muito importante compreendermos que nós morremos não para vivermos aqui num bem-estar uns com os outros, muito pelo contrário, é para que nós continuemos a morrer na nossa experiência para que Cristo seja glorificado. E então, número 2, aqui é mais curtinho, não vou me estender,
tá? Mas eu preciso concluir esse número 2 para que a gente depois, então, num próximo momento, entre na letra B. Então, o número 2 é viver, morrer e viver. Isso ainda dentro da letra A. Aqui no viver, você pode colocar o texto, então, que você já tomou nota lá em cima, Romanos 6, 8 a 10. Então, nós só dividimos ali, não precisa nem voltar a Romanos, tá? Mas você pode só colocar, porque Romanos capítulo, os versos 8 a 10, vai focar um pouco mais nessa realidade do nosso viver com Cristo. Então, nessa realidade, se o nosso velho homem, quem é o nosso velho homem? É toda essa entidade carnal, ela foi destronada. Ou seja, nós somos um corpo de membros, certo? Todo aquele que crê, ou todo ser humano, vamos colocar aqui no primeiro momento, todo ser humano tem um cabeça. Quem era esse? Adão. Todos nasceram de Eva. Então Adão era o cabeça. Quando um ser humano crê em Cristo, esse membro, esse ser humano, é transportado para uma outra realidade espiritual, do qual Cristo é o cabeça. Compreenderam as duas figuras? Primeiro homem, segundo homem. Primeiro Adão, o último Adão. Então todo aquele que crê que está debaixo desse cabeça, quando ele crê, esse cabeça morre para ele. Ele é transportado e ele é colocado num novo homem, do qual Cristo é o cabeça e a igreja é um corpo de membros. Então, se você creu, e amém, todos nós aqui cremos, nós fomos tirados, esse velho homem foi crucificado para nós, morreu para nós que cremos o nosso velho homem, e nós nascemos num novo homem, que Cristo é o cabeça. E por que isso é importante? Porque aí está toda a nossa segurança. Então não é uma questão de boas obras aqui, nada disso. Quando você creu, porque foi gerado fé no seu coração, você olhou e disse, sim, Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Então essa realidade de fé trocou as cabeças. Você saiu debaixo da cabeça com pecado e passou para uma cabeça santa, pura e digna. E nessa realidade é que nós habitamos. Então, se verdadeiramente morremos com Ele, verdadeiramente seremos ressuscitados com Ele. Tá? Então aí está a nossa segurança. E há muitos versículos, muitos textos dessa segurança. Eu separei 3 textos, nós vamos lê-los de uma forma rápida, para irmos concluindo. Então vá primeiro comigo, para vermos essa segurança desse viver em Cristo, em João capítulo 10. Vamos ler primeiro os 3 textos, depois eu vou explicar para os irmãos por que eu separei esses 3 textos. João, Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 em diante. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E essa realidade do um aí, somos um em um propósito. Então você viu aí? Não precisa nem comentar, né? Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E ninguém vai tirar isso da mão do Pai, porque Pai, Filho e Espírito Santo são um ser só, que estão trabalhando em união, e a nossa segurança está nesse plano que Deus então está cumprindo. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Os versos 4 a 9. Efésios 2, 4 a 9.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E um último texto, bem conhecido também, Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Não ia ler não, irmãos, mas é um texto tão lindo, né? Vamos ler a partir do verso 29. Fazer uma leitura aqui corrida de forma bem rápida. Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que eu separei esses três textos? Os irmãos viram que são textos que trazem uma realidade, uma segurança intocável de que nós estamos em Cristo. João capítulo 10 revela quem é Jesus no eterno propósito. E quem é Jesus no eterno propósito? O bom pastor. O que o bom pastor faz? Ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor. Agora em Efésios 2, nós temos a revelação do novo homem. Depois, se você quiser checar lá, Efésios 2, versos 14 e 15, nós temos a realidade do novo homem. Então é muito importante que o Espírito tenha deixado registrado que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, que isso não vem de nós, é dom de Deus, é pela graça, não pelas obras, porque Ele quer deixar bem claro: o novo homem é constituído de um ser que tem como cabeça toda a glória de Deus ali manifesta. Então toda a glória de que esse corpo está ali por essa cabeça, está ali por conta do cabeça que é Cristo. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele vai justamente criticá-los por isso. Vocês não estão glorificando Cristo como cabeça. Por conta de quê? Da sua soberba. E outras coisas, visões de anjo, pretexto de humildade, todas relações horizontais. Então, quando nós buscamos nos relacionar horizontalmente apenas, nós não glorificamos Cristo como cabeça, porque o relacionamento horizontal, ele está inserido num novo homem de uma nova criação, com um novo propósito e novas alianças, novas promessas e novas recompensas. E nós vimos então o capítulo 8 de Romanos, porque no verso 28, está aberta a sua Bíblia aí? Sabemos, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Por que nós lemos? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem do propósito, especialmente na vida daqueles que amam ao Senhor. Então nós temos o bom pastor, nós temos o novo homem, e agora nós temos, irmãos, a realidade que nós vamos ver no próximo momento em torno desse assunto. A letra B, que é perseverar. Por que nós podemos perseverar? Porque quem intentará acusação contra nós? Quem intentará? Todas as coisas cooperam para o bem do propósito na nossa vida, porque nós amamos ao Senhor. Então, se, lembra lá de Êxodo 19, se diligentemente ouvirdes a minha voz, então aqui está o perseverar. Aqui começa, coloquemos assim, uma separação nos filhos de Deus. Não uma separação de morte ou vida, porque isso já foi resolvido. Se morremos, já vivemos. Mas se estamos vivos, então todos devemos perseverar. Agora, e se não perseverarmos? Nós vamos morrer ou nós vamos apenas não reinar? Um apenas aqui com muito cuidado. Então percebe como faz toda a diferença? Quando um cristão desiste, ele voltou para o inferno ou ele perdeu a herança? Então graças ao Senhor pela clareza que nós temos nessa doutrina. Mas então no próximo momento nós vamos ver a letra B e talvez a letra C, que é perseverar e reinar. Porque o reinar depende da perseverança. E a perseverança é possível porque nós já morremos e já vivemos em união com Cristo. Amém? Vamos orar. Pai bendito, mais uma vez te agradecemos. Entregamos diante do Senhor, Pai, o que foi falado nesta noite. Supre as nossas necessidades, as nossas debilidades. Mova os nossos corações para que, se porventura alguma dúvida ficou, irmos aos teus pés, para que o Senhor mesmo nos esclareça, porque nós sabemos que podemos nos achegar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém.